Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. E opa, não é Toy Story não. Olá, olá! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo é sobre a mais nova estreia da Disney Pixar, que mal chegou e já vem causando polêmica na nossa sociedade que, olha, tá com pouco problema pra discutir, não é mesmo? E pra me acompanhar nesse bate-papo, temos aqui a presença da nossa Pixar maníaca, Larissa Chileguel. Lari, você foi pega pelo buzz em torno desse lançamento? Oi, galerildes! Oi, Sansa, Babi, Marcudo. Eu fui pega pelo buzz, sim, entrar na onda aqui, mas como é de praxe, tentei fugir de spoilers, eu vi só o primeiro trailer, porque eu tava muito curiosa, mas depois eu parei de ver coisas a respeito do filme, parei de ler, porque eu queria ser surpreendida. Veremos como é que foi essa surpresa aí depois. Veremos, hein? E temos aqui também a presença sempre encantadora dele, o patrulheiro das galáxias e dos bons costumes, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, é verdade que assim que você saiu da sala de cinema, você foi correndo lá na PB Kids comprar o seu gato robô Sox, cara? Fala, Sansa, Lari, Babi, pessoal. Olha, eu só não fui correndo comprar porque eu não ia conseguir dormir com aquele bicho a noite inteira de boca aberta olhando pra minha cara. Mas eu te devolvo a pergunta, Sansa. Você pensa em adotar o sanduíche invertido na sua vida? Cara, eu amei o sanduíche invertido que deixa o dedo engordurado, velho. E pra fechar nossa patrulha espacial e especial de hoje, a gente tem aqui a fã número 1 da saga Toy Story, Babi Gotardo. Babi, muito bem-vinda de volta. Conta pra gente, Lightyear vai ganhar o selo Babi de qualidade nesse programa aqui? Fala, pessoal, é um prazer enorme estar aqui de volta. E como todo filme, claro que tem coisas que podiam ser melhor executadas, mas mesmo assim eu amei a experiência. A gente foi assistir em família e de 7 a quase 70 anos o filme era só risada e suspiros na sala de cinema. Para mim, selo de qualidade Toy Story, sim, senhor. Já vi que teremos um episódio polêmico por aqui, hein? E olha, antes da gente dar sequência, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Lightyear, recomendamos que dê aquele pulinho na sala de cinema mais próxima antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô, Norbinha, ao infinito e além. O traje é mais do que parece. Ele não protege só o corpo, ele protege o universo. Pronto, Capitão Lightyear? Eu nasci pronto. Ao infinito e além. Muito bem, queridos, o negócio é o seguinte, hein? Lightyear é o 26º filme da Pixar, estúdio de animação mais prestigiado e aclamado do mundo, né, dona Lari? E é também o 5º filme do universo, digamos assim, Toy Story, certamente a franquia mais rentável dos caras. Temos aqui um belo flerte com o multiverso, já que esse é o filme que o menino Andy assistia lá em Toy Story 1, filme que completou, acredite se quiser, 27 anos de idade. Pra mim, essa premissa é sensacional, tá? Eu lembro que eu fiquei de cara quando eu descobri que era o filme dentro do filme, porque o meu primeiro questionamento foi, tipo, o que tá acontecendo que mudou as vozes do Buzz, e aí que eu descobri que era essa premissa, eu fiquei, uou, que massa, curti. Só que só uma ideia boa pra mim também não salva o rolê todo. E assistindo ao filme, eu achei que deveria ter uma cara mais de anos 90 o filme. Pra mim ele tem cara de 2020. E por mais que eles viajam no tempo, isso pode ser uma justificativa de botar coisas no futuro, ou, né, viagem em tempo e espaço e tudo mais, pra mim não tem cara de eu, criança lá, tendo assistido esse filme naquela época. Então isso não me convence muito. Eu concordo com a Lari. E só complementando o que ela falou, eu vi o diretor falando que ele acha que o filme teria sido lançado em 86.
né? E isso realmente traz algumas implicações na história, mas a gente fala mais pra frente. Muito bem, queridos, dando um zoom aqui na sinopse do filme, temos uma aventura de ficção científica que traz a história de origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo lá em Toy Story 1. Patrulheiro espacial, Lightyear vai parar em um planeta situado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, olha só. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo, ele descobre que já se passaram muitos anos desde o seu primeiro teste de voo. E para complicar ainda mais as coisas, ele terá que enfrentar Zurg, uma espécie de robô alienígena com um exército de robôs implacáveis. A direção aqui é de Angus MacLane, que co-dirigiu o filme da Dory e atuou no departamento de animação de clássicos como Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Up e Toy Story 2 e 3. Uma curiosidade importante é que tanto nas vozes originais quanto na dublagem para o português a gente tem a troca, né, de quem faz a voz do protagonista. Na versão em inglês, o Tim Allen sai para entrar o Chris Evans e por aqui o Guilherme Briggs dá lugar para Marcos Mion. Vocês gostaram, gente, do Buzz Lightzola do Mionzeira? Senhoras e senhores, finalmente vamos transformar o nosso caldeirão em calderola! Gente, só um comentário. Pra mim, essas animações você tem que assistir em português. E eu sei que a Lara e o Marcudo não vão concordar comigo, porque realmente acho que deve ter sido muito legal assistir em inglês. Mas, pra mim, se você não assistiu uma animação da Disney em português, você perde coisas maravilhosas, como, por exemplo, o sotaque nordestino do Preguiça da Era do Gelo. Por um instante, achei mesmo que você ia me comer. Ou o maravilhoso galo carioca chapadão de Tá Dando Onda. Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil. É lá que eu surfo. Pra mim, eu adorei o Mion. Eu achei que ele tava muito não mionzeira, né? Mas não é todo mundo que concorda com isso, que pensa desse jeito, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, ela tava do meu lado e lá pro meio do filme ela perguntou se era mesmo o Marcos Mion. Ou seja, eu acho que o cara até conseguiu entrar no personagem, né? E confundir um pouquinho as pessoas que não sabiam que seria ele. Então, eu gostei. O Marcos Mion, ele é ator. E eu acho que ele faz uma boa dublagem por causa disso. Mas justamente por ser ator, ele podia ter flexionado um pouco a voz, porque o tempo inteiro eu senti que eu tava escutando o Marcos Mion e não o Buzz Lightyear, e isso me tirava do filme. Na boa, tem que tirar o chapéu pra você, meu velho. Você é um cara incrível e a gente vai mostrar por quê. Olha, eu não assisti legendado só porque não tinha aqui em Blumenau, senão eu sempre sou a primeira a querer ver com as vozes originais. Acho que a dublagem brasileira, sim, tem o seu charme, mas a animação é criada em cima da voz original, então eu sempre tendo a querer ver como eles realmente criaram o filme e tudo mais. Ah, gente, antes de seguir na pauta, não tem como não mencionar nesse momento de dublagem e animação que falta faz o Bussunda dublando o Shrek, né, cara? Como era maravilhoso, como ele dava a personalidade dele pro Shrek. Duas coisas, ok? Fica quieto. Agora vai lá e vê se consegue achar a escada. Olha, Bussunda, saudade de você. Episódio dedicado a você, viu? Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça na resenha sobre esse filme, vamos dar nossa tradicional passadinha pra ver que público e crítica tem achado dessa produção. Manda lá, Marcudo. Olha, Sansa, como você pontuou lá no começo, Lightyear chegou envolto por polêmica, né? Tá proibido em 14 países e mais pra frente a gente fala mais disso. E também por isso vem recebendo uma recepção morna. No IMDb a gente tem mais de 15 mil avaliações e a nota média de 5 de 10. Lembrando que aqui o filme tem sofrido o chamado review bomb, né, aquela chuva de notas mínimas, por causa dessa, entre aspas, polêmica. No Metacritic, o Metascore aponta 61 de 100. No Letterboxd, o filme está com 3.4 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme conta com a aprovação de 77% da crítica e 88% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Ô, dona Babi, o Brasil quer saber, quais são suas primeiras impressões de Lightyear, o mais novo filme da Disney Pixar? Ai, gente, como eu já disse, eu adorei esse filme e eu super entendo o Andy querer um boneco do Lightyear, mas eu particularmente já teria escolhido o boneco do Sox, óbvio. Eu adorei vários personagens, eu gostei como eles conseguiram explicar coisas complexas, como por exemplo, viagem no tempo e velocidade da luz, só que de uma forma simples e divertida, porque não deixa de ser um filme para criança. Pra mim, o único defeito desse filme foi ter colocado uma puta versão maravilhosa de Starman do David Bowie no trailer.
pra deixar a gente chorando largado, só que na hora do filme não colocar essa música em nenhum momento. Ou pelo menos colocar e não dar a devida importância, porque eu fiquei esperando muito essa hora da música e não aconteceu, ou aconteceu e eu nem percebi. Olha, é com dor no coração que eu vou falar isso, mas pra mim eu não embarquei nessa aventura aí com o Buzz, não. Eu sou muito fã da franquia Toy Story. Eu queria demais dizer aqui que eu amei o filme, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E antes de começar a falar os aspectos negativos, eu quero falar do que me encantou no filme, que é a qualidade impecável da animação. Cara, realmente perfeito. Quando você assiste ao filme da Pixar, tipo Soul, você pensa assim, cara, eles já atingiram o auge de animação, de técnica, e aí de repente vem Lightyear e você pensa, caraca, olha as texturas do uniforme, olha a viagem no espaço, dá a sensação de que existe uma câmera, e a gente sabe que não tem nada sendo gravado, né, tudo animação, mas que vai acompanhando os personagens, então é muito bonito visualmente, é realmente perfeito essa parte. Só que nem só de técnica se faz um bom filme, e pra mim a história deixou a desejar, tá? Porque eu fico pensando, e aí é um contraponto com o que a Babi falou, de que o Andy realmente iria querer ter o boneco do Buzz se esse filme tivesse saído lá naquela época mesmo. Se não, né? Ele saiu naquela época, foi o que inspirou o boneco. E pra mim eu fiquei, poxa, mas um personagem tão carismático, engraçado como o Buzz, será que esse personagem aí condiz com aquilo que o boneco representa? Eu senti falta de me emocionar na jornada dele, de realmente entrar junto naquilo e pensar assim, caralho, eu quero chorar, eu quero me debulhar, eu quero ver assim, tipo, o que caracteriza esse patrulheiro espacial que fez com que ele se tornasse o que foi como um boneco, sabe? Gente, é muito complicado quando você começa um filme com o sarrafo Pixar, né? Ele é muito alto, ele é difícil de ser atingido, ainda mais quando você tá no universo de Toy Story, né? Se você estivesse fazendo, por exemplo, quando a gente viu Luca no ano passado, na Itália, com os gelatos, sotaque italiano e tal, pô, a gente passa um pano, né? Fica mais tranquilo na hora de ver, na hora de avaliar e tudo mais. Mas o universo Toy Story, né? Sobretudo depois do terceiro filme, tem gente que torce o nariz pro quarto, tem gente que adora, mas aí vem um quinto filme do universo Toy Story abrindo a possibilidade de você ter várias outras histórias contadas aqui, né? Eu acho que todo mundo que assistiu Lightyear pensou, como é que será que vai ser a história do Woody? Né? Como é que seria a história de outros personagens que estão ali, de outros brinquedos, né? E aí tem muita expectativa. O trailer é muito bom, eu preciso parar de ver trailer, gente, porque a gente cria uma expectativa enorme, a trilha sonora é matadora, você fala, meu Deus! E eu tô muito com a Lari, e é aí que tem um problema, que o Andy tá no começo dos anos 90, segundo o Marcudo 1986, é quando ele vê o filme do Lightyear. E daria um puta trabalho pra Pixar misturar o que eles têm de tecnologia de hoje com a cara do final dos 80, começo dos 90. Não sei se isso sairia bom, não sei se isso chegou a ser discutido lá dentro, né? Porque é uma pauta dificílima de você realizar, né? Passando por tudo, as temáticas dentro do Lightyear são muito interessantes. Eu acho que a Pixar dá um passo à frente, como ela sempre fez. Ela traz pequenos detalhes muito bem colocados, ela traz underdogs, né? Assim como são os underdogs no mundo de Toy Story, aparecendo aqui, se saindo muito bem. E ela traz a noção, né? Ela traz explícito uma coisa que eu levo pra vida, né? Que é aquele ditado que diz que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Demais! Eu acho que se é pra trazer mais do universo Toy Story, né? Que seja assim, sem mexer com os personagens clássicos, ainda que a Pixar tenha encontrado uma solução pra colocar o Lightyear, que não é o boneco do Buzz Lightyear, né? Só que assim, a Pixar é tão cuidadosa com as histórias dos personagens que eu acho que ela poderia ter trabalhado melhor essa questão. O filme abre com 3 frases explicando que em 95 o Andy ganhou um boneco que era baseado em um filme e aquele era o filme. Então são 3 frases escritas, não tem nem leitura. E é um filme que enche de criança pequena que não para de falar. Cavalo! Que nem na sessão que eu assisti. Então custava eles terem feito uma introdução de 2 minutos mostrando o Andy entrando no quarto, pegando o boneco e colocando o VHS do filme pra tocar? Não seria mais eficiente, né? Eu acho que isso ajudaria um pouco, porque eu concordo, cara, que com a Lari, principalmente, Lightyear, lado a lado com os filmes do universo, ele fica abaixo, porque ele não consegue emocionar.
Eu sei que é impossível exigir a mesma ligação sentimental que as pessoas criaram com os personagens clássicos, com os filmes clássicos, né? Mesmo que esse Buzz, na maior parte do tempo, ele seja fisicamente igual, e até na personalidade ele lembra o boneco, mas o que a gente vê em 80% do filme é um personagem mais desagradável, ele é egoísta, né? Eu sei que esse é o arco de redenção dele, eu sei que tem a relação dele com a comandante Alicia, que é bonita, o vídeo de despedida dela é a parte mais emocionante do filme, mas que não é o suficiente para colocar esse filme no patamar, mesmo dos menos legais do universo Toy Story. E vamos lá, uma pergunta que parece ser simples e até inofensiva, mas que diz muita coisa, principalmente quando se trata de uma animação da Pixar, né? Queridos, o filme Lightyear funcionou para vocês? E eu vou além disso, funcionou para as crianças que estavam na sala de cinema junto com vocês? Olha, quando eu entrei na sala de cinema, eu até achei interessante pela diversidade do público, porque tinha casais, como eu e o Prim, tinha famílias completas, com pais levando as crianças, tinha só crianças, tinha de tudo realmente, tá? Então, isso realmente me chamou a atenção e é legal pelos momentos engraçados, quando a gente escuta a risada de criança, tem outro charme, né? É diferente uma gargalhada de um adulto e da criança que você tem vontade de ir lá abraçar a criança junto e vamos curtir esse filme. Então, eu acho que funciona para criança, mas eu acho que faltam elementos infantis, ao mesmo tempo em que para os adultos fãs de Toy Story não entrega aquela personalidade que a gente espera do Buzz. Então, para mim dá aquela cara de é um filme da Pixar, mas tem cara de história da DreamWorks, sabe? E isso é um baita problemão. Sobre isso das crianças, eu quero até concordar com o que a Babi falou aqui, porque a Pixar sabe trabalhar com roteiro, né? Eu brinquei lá no nosso grupo, depois que eu assisti Lightyear, que eu acho que esse filme coloca Interestelar no chinelo, né? Porque em 30 segundos a gente entende a teoria toda. É uma frase simples do Buzz, quanto mais rápido eu vou, mais eu viajo pro futuro. Né? O roteiro até brinca com ele fazendo conta, com lousa, mas eles tiram logo essa parte teórica da frente e conseguem focar no que realmente move a história, né? Eu falei do Nolan, a gente teve Tenet que gastou 65, 70% do filme só para explicar o conceito. Não é bem melhor fazer isso mais rápido, desenvolver uma história em cima do conceito, que nem a Pixar fez aqui? Eu acho que Lightyear é mais um desses filmes com esse DNA da Pixar, né, de filme para criança com mensagem para adulto. Aqui eu acho que o ponto é aquilo de não olhar só para dentro de si, né, não achar que você é invencível sozinho, aceitar suas fraquezas, aceitar uma mão amiga. E eu acho que essa mensagem para a criança deve ter ficado um tanto diluída, porque elas estão mais na primeira camada, que é torcer para aquele cara, e não é fácil torcer por aquele cara, que nem a Lari tava comentando aqui pra gente, né? Mas é curiosa aquela coisa toda de uma representação da nossa luta interna, do debate que a gente faz sobre tirar vantagem ou não de uma situação. O Buzz ficou 50 anos obcecado por corrigir um erro e não viu que o mundo ao redor dele andou, né? A vida continuou. E a gente acaba sendo assim às vezes. Falando rapidinho sobre outros personagens, eu gosto da equipe de patrulheiros, mas eu acho meio irritante. Acho que o filme dá uma forçada na incompetência deles. Claro que eles salvam o Buzz várias vezes, mas parece que eles estão lá como se fosse tipo um karma para ele. Que nem um ex-chefe meu dizia, aliás, um abraço pro Nilson, se ele estiver ouvindo a gente, que aquilo lá era excesso de proatividade, né? E eu queria falar também da comandante Alicia, que é um personagem muito forte em vários aspectos. No começo do filme, ela conseguiu sozinha controlar toda aquela situação que eles são atacados naquele planeta. O Buzz até salva o recruta, mas ela salva o Buzz, ela conserta a nave, ela faz tudo lá, né? E é uma mulher negra e lésbica, né? A gente vai falar mais disso mais pra frente, mas é importante frisar. Bom, eu acho que esse filme super funciona sem um contexto de Toy Story, né? Aliás, eu acho que até deve ser uma experiência mais legal, porque pra mim aquele arco todo do Zurg é uma coisa que não colou com o contexto do personagem apresentado nos filmes anteriores, então talvez é até mais legal se você tem ali 7, 8 anos e não tem todo aquele contexto dos filmes anteriores. Mas mesmo assim, eu acho que Toy Story é uma saga tão legal que eu duvido que a criançada de hoje nunca assistiu pelo menos 1 ou 2 deles no Disney Plus. E como eu disse, para mim esse filme é um filme bem divertido para um programa em família, por exemplo. E eu tô achando muito interessante o que vocês estão falando aqui até agora, porque eu não fui com toda essa expectativa e essa nostalgia.
por mais que eu ame a saga Toy Story. Então eu acho que é por isso que funcionou um pouco melhor pra mim. Eu não assisto trailers, mas eu fui obrigada a assistir o trailer no cinema, que tinha música, então essa foi a pior experiência possível, então não vou assistir mais trailers, eu prefiro chegar perto do cinema começar do que ficar tendo esses spoilers que estragam a experiência. Mas estava pensando aqui, eu acho que o lance da fixação do Andy lá nos anos 90 com o Buzz pode não ser tanto em cima do personagem em si, mas sim de ser aquele filme do ano para criança que passa no espaço, e as crianças nessa idade adoram qualquer coisa de astronauta. E eu acho que talvez o Andy, ele assistiu esse filme, ele ficou nessa vibe espaço e viciado e querendo os brinquedos e tudo mais pelo contexto do que foi apresentado para ele naquela época, do que de fato a personalidade do protagonista. Bom, minha gente, a gente já falou um pouquinho lá atrás, né? O Marcudo levantou essa bola, eu vou cortar. Que é essa questão do filme estar proibido em 14 países, entre eles a China e boa parte do Oriente Médio, por conta de um selinho homossexual de duas personagens da animação. E o hate não para por aí. Como o próprio Marcudo trouxe no IMDb, quase 50% dos usuários que avaliaram o filme deram nota 1, que é a menor nota possível lá no site. E nas redes sociais tem muita gente acusando o filme de, abre aspas, propaganda ideológica para crianças inocentes. Queria saber como que vocês enxergam isso. Eu falei lá no começo que o diretor acha que o filme teria sido lançado em 86, e se a gente quiser ser chato, naquela época não teria uma relação entre mulheres num filme de ação. Mas a gente está em 2022, né? Então não tem problema. Eu acho que a Disney está numa posição delicada. É curioso que a gente pensa na Disney, a gente pensa em conservadorismo, em família. Eu já falei aqui que eu me surpreendi com produções com muito sangue entrando no Disney Plus. Eu não imaginava a série do Demolidor da Netflix entrando no Disney Plus e tá lá, né? E eles sabem, até por pressão interna, que eles não podem parar no tempo. E é importante uma empresa do tamanho da Disney, com a força da Disney, ir quebrando essa barreira. E aí tem a questão da Flórida, né? A Disney tá lá, o parque tá lá, tinha a cidade da Disney lá, né? E eles fizeram doações para políticos republicanos que acabaram criando uma lei que proíbe a educação sexual, que não é ensinar a criança a fazer sexo, né? Tem que deixar isso bem claro, e também proíbe o ensino de gênero para crianças. Aí a Disney sofreu pressão interna e foi obrigada a se posicionar publicamente contra essa lei. E por causa disso, inclusive, foi retaliada pelo governo do estado, que tirou vários privilégios que eles tinham desde os anos 60, né? Então é uma situação complexa, mas eu repito, eu acho que é legal que a Disney esteja, mesmo que aos poucos, abrindo o caminho. Aqui no caso de Lightyear, eu acho que a crítica é ainda mais infundada, porque o tal do beijo acontece no meio de um monte de coisa, se você piscar você já perde, né? Mas na sessão que eu tava, tinha uma menina de uns 6, 7 anos, aquela lá que não parava de falar, que eu comentei no começo. Ai, mamãe! Ai, meu Deus! Quando o casal apareceu, ela perguntou pra mãe, é mulher com mulher? E a mãe respondeu que sim, com a maior naturalidade do mundo, né? Não é isso que vai tornar aquela menina lésbica se ela não quiser, mas isso vai ajudar ela a ser tolerante com o que é diferente. E por isso que eu espero que a Disney continue passando por cima de toda essa choradeira imbecil. É isso aí, Marcudo. Eu preciso dizer aqui que eu sabia da polêmica, eu tava indignada, obviamente. Mas quero contar a historinha de como foi pra mim. Porque eu assisti o filme, eu sabia que rolaria o tal beijo, que em alguns países estava proibido e tal. Terminou o filme, eu olhei pro Pri e falei, ué, você viu o beijo? Aí ele, não vi. Meu Deus, mas eu não mexi no celular, eu não fiz nada. Eu vou atrás disso. Pensei, será que eles cortaram? Não é possível, sabe? Tipo, eu não acredito que entraram nessa aqui no Brasil. Peguei, procurei lá no YouTube, vi a cena e falei, caraca, existiu mesmo. E aí eu voltei pro Bri e falei, é isso, a gente tem que assistir com naturalidade, porque a gente tá vendo uma cena de amor, a gente tá acompanhando isso, a gente gosta, e o mundo precisa evoluir para que a gente assista sem que isso gere uma polêmica, para que a gente simplesmente aceite que é um casal, é natural, é super normal e viva o amor, gente. Fala sério, né? Em pleno 2022 a gente ainda tem situações de pessoas criticando esse tipo de coisa. Gente, amor é amor, não importa como. É muito chato hoje em dia tudo ser polarizado, mas pelo menos que isso sirva para mudar essa visão tão chapada e antiga de gente preconceituosa. E assim como
como a Lari, eu cheguei em casa e tive que colocar o tão falado beijo lésbico no Google pra lembrar em qual cena tinha acontecido, porque eu realmente não reparei. E nenhuma criança do meu lado, na sala gigantesca que a gente tava, a IMAX, tinha muita gente, muita criança, eu não vi ninguém reagindo com nenhum tipo de estranhamento, principalmente as crianças, né? E eu acho que a gente devia pensar um pouco mais como criança para algumas coisas e parar de problematizar uma coisa tão bonita e tão natural como o amor. Vocês sabem que eu vi esse tweet aí do Propaganda Ideológica para Crianças Inocentes e ele tinha quase 15 mil curtidas, né? Ele falava muito mais, enfim, tinha mais explicações absurdas e tudo mais. E é curioso, né? Porque não mostrar, proibir, censurar, isso sim é ideológico, né? Eu não vou mostrar o quê? Uma coisa que é natural. Pelo amor de Deus, se tem um beijo gay, um beijo lésbico, um beijo triplo, cara, é natural das pessoas, né? Tudo bem, o beijo triplo num filme da Disney Pixar não seria o caso, beleza? Mas sabe, a ideologia tá onde tem o boicote, a ideologia tá onde tem a censura, como o Marcudo bem falou. Nossa, será que vai despertar uma vontade louca de ser lésbica em alguém que tá assistindo? Porque duas mulheres, no caso quase senhoras, deram um selinho de meio milissegundo, né? Só numa pequena demonstração de amor e carinho pra fortalecer a história das duas ali dentro? Eu acho que não, né? Queridos, antes da gente ir para nossas notinhas, eu queria saber aqui de vocês, hein? Vocês acham que Lightyear pode ser aí a porta de entrada para Pixar produzir spin-offs de outros personagens de Toy Story? Eu já vi uma galera nas redes pedindo um faroeste espaguete com Woody, hein? Ah, não, gente, pelo amor de Deus, eu tô passando um pano aqui, mas não me venham mais com filmes do Woody, da Jazz, da mãe do Andy jovem, da irmã do Andy adolescente, da Barbie pós-divórcio. Gente, por favor, vai ficar impossível a gente colar o adesivinho do selo de qualidade do Toy Story, porque não vai ter mais cola pra isso, não rola. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um Divertidamente 2, porque não dá pra gente ter um filme só com esse roteiro maravilhoso. Ou então, assim, chega de spin-off, chega de ficar pegando o personagem secundário dos filmes. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um multiverso logo de vez, que aí todos os personagens se encontram e aí não vai ter esse problema. Brincadeira, Marcudo, eu não pediria isso nem pro meu pior inimigo. Mas olha, Babi, eu acho que pra sua infelicidade vai ter sim, viu? Porque o universo de Toy Story é imenso. Acho capaz do faroeste espaguete com Woody já deve estar até sendo produzido. E mesmo Lightyear, né? Eu tenho certeza que deve ter continuação, mesmo que só pro Disney Plus. Dá pra fazer várias aventuras dos patrulheiros espaciais. E sem contar que na última das 3 cenas pós-créditos, né? A única que realmente diz alguma coisa, a gente vê os olhos do robô do Buzz velho reacendendo, né? Então... Socorro, gente! Não, chega de spin-offs! Meu Deus, a Disney, assim, ó, tá um negócio tão... vamos ganhar dinheiro! Dá pra puxar uma perninha do brinquedo, vamos arrancar, criar um novo monstro que surge disso aí, já temos uma nova história, mais 3 filmes, 4 trilogias, não sei o que lá. Não, apenas pare. Nessas horas é que eu fico pensando assim, poxa... A Pixar sempre se sobressaiu tanto em histórias mega criativas, que foi contra a maré daquilo que a Disney fazia, dos musicais, dos romances. Ela sempre trouxe histórias muito incríveis, realmente, que a gente entrava dentro desses universos e queria trazer esses bonecos para casa também, como eu coleciono os bonecos, falo por mim mesmo. Muito envolvida em tudo que eles contam, e quando eles entram nessa onda de só continuações, eu vejo muitos problemas. Eu adoro todos os Toy Stories, tá? Do 1 ao 4 eu amo, mas quando eles começam a querer só seguir na mesma franquia, tipo, vamos fazer vários carros, vamos pegar Monstros S.A. e mostrar, tipo, como é que foi a universidade deles, Procurando Dory, ali... de novo, uma sequência pro Procurando Nemo. Eu acho problemático porque parece que eles não têm mais ideias boas e originais, que é aquilo que mostra o porquê que o porquê que a Pixar chegou onde chegou. E é nesse momento que eu volto ao John Lasseter, porque eu não quero entrar na polêmica dele ter saído da Disney por causa das denúncias de assédio. Eu quero pontuar ele apenas como esse criador da Pixar e visionário de contar histórias animadas, tá?
Eu me questiono, o que ele diria de um filme como Lightyear? Porque eu já li, no decorrer desses longos anos aí, como a Pixar maníaca, que ele não gostava dos spin-offs. Como tinha ali, lembra que tinha um filme do Buzz Lightyear, em animação mesmo? Ele não era o cara que aprovava isso. Seguia porque é uma indústria, é mercado. Se tem público, vamos fazer. Mas ele não era o cara que assinava embaixo, sabe? Então, eu me questiono, assim, esse caminho... E me questiono preocupadamente, qual é o caminho que a Pixar está seguindo e está traçando? Será que daqui a 10 anos a gente vai lembrar dela como um excelente estúdio contador de histórias? Ou vai se tornar uma nova DreamWorks perdida aí nas mãos da Disney sem alguém que encabece realmente ideias criativas, sabe? Me preocupo de verdade. Ô Lari, seguindo esse raciocínio, é muito interessante a gente observar o fluxo da Disney Plus, como colocou o Marcudo, né? Porque, cara, lá nos anos 90, vocês vão lembrar que a Disney teve o retorno de Jafar depois do Aladdin, né? A gente teve a Cinderela 2 no começo dos anos 2000, a gente teve a Pequena Sereia 2, o retorno pro mar, a gente teve Mulan 2 lá em 2005, Irmão Urso 2... né? Peter Pan de Volta à Terra do Nunca, Bambi 2, entre outros, né? Então é muito curioso como é que vai ficar a percepção disso, porque antes era muito simples. Você vê no cinema, é coisa premium. Saiu direto pra home video, né? Na fitinha ali da coleção, é só uma sequenciazinha que você pode ver as aventuras do Simba e tá tudo bem, né? Do Timão e do Pumba e por aí vai. Agora, tudo misturado na Disney Plus, eu fico me questionando como é que vai ser essa percepção quando você mistura tudo. Você vai lá em Disney, né, na abinha da Disney, na Disney Plus, e tá absolutamente tudo. E a qualidade despenca, né? Não é nem que cai, despenca. Parece que é outro estúdio, parece uma produção B, parece um TCC, um cosplay, sei lá como é que eu explico isso, né? Então eu fico muito curioso pra entender essa percepção, né? Você mesmo acabou de colocar. Como que a Pixar vai ser percebida daqui a 5, 10 anos? Com toda essa massa de conteúdo disponível pra galera, né? Eu tenho certeza que o John Lasseter, cara, não aprovaria algo desse tipo. Aliás, ele ficaria muito puto da cara dele se ele visse que projetos da vida dele, que são os primeiros filmes aí da Pixar, começam a ganhar sequências muito inferiores. Como entretenimento, eu acho interessante pra galera poder entender o que veio antes e criar não só a nostalgia que os mais velhos têm, mas o interesse, o novo interesse, né? Mas como bem colocou o Marcudo, qualquer possibilidade de interesse com Toy Story foi limada aqui, porque a gente não teve nenhum momento de trilha sonora pra brincar, nenhum momento de easter egg pra você falar, ahá, né, fanservice como a Babi colocou aqui, não custava nada ter um pouquinho mais de esmero, né, pra com seus fãs. Muito bem, queridos, vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Lightyear, o mais novo filme da Disney Pixar? Manda lá, Marcudo. Como eu falei, o filme é divertido, mas falta conexão e como a gente tá falando aqui, tá abaixo de tudo no universo Toy Story. Então eu vou dar 66 poltronas amarelas. Eu vou de 68 poltronas amarelas, na mesma linha aí do Marcudo, porque se passa com um ano sem prova de recuperação com 70, pra mim eu reprovaria o roteiro e falaria, isso aqui só vai pra produção depois que vocês arrumarem essa bagunça toda. Olha, pela coragem da Pixar em trazer alguns temas que quase sempre a Disney passa à margem, eu vou dar uma forcinha aqui pro filme e vou deixar ele com 77 poltronas amarelas. Bom, gente, eu só tiro nota por eles não terem colocado o David Bowie estourando no filme e pelo arco estranhíssimo e mal aproveitado do Zurg, não sei. Mas pela nostalgia, por emocionar as pessoas de todas as idades e pelo carisma ali de vários personagens, eu vou levantar um pouquinho essa nota e eu vou dar 80 poltronas amarelas. Muito bem, queridos, ficamos aqui com a média de 72,7. Como não tem poltrona sem braço, 73 poltronas amarelas para Lightyear. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, na academia, passeando com o cachorro, patrulhando a galáxia ou zapeando pelo serviço de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura.
Muito obrigado, queridos. Amei a nossa conversa. Um beijão pra todo mundo e ao infinito e além. Ai, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. E se cabe uma diquinha aqui nos 48,5 do segundo tempo, eu recomendo muito o documentário Ao Infinito e Além, Buzz e sua jornada para ser Lightyear, que está disponível na Disney Plus e é uma imersão maravilhosa e nostálgica no mundo de Toy Story, com várias cenas de bastidores e da criação dos filmes, né, anteriores, e tem muita coisa interessante sobre essa relação desse filme com os filmes anteriores. Talvez por isso que eu tô com o coração um pouquinho mais quentinho aqui nos meus comentários do Lightyear. Mas, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, pessoal. É, isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Não vai embora não, Marcudo. Eu tenho uma pergunta aqui pra você. Tinham vários molequinhos numa festa, todo mundo feliz, naquela bagunça de jogar bola, estourar bexiga. Só que tinha um menino, pequenininho, no cantinho, que, cara, não conseguia fazer nada. Ele era muito baixinho, não davam nenhuma bexiga pra ele. De repente, chegou um amiguinho, cara, com um puta sorriso, entregou uma bexiga na mão dele. Sabe qual que é o nome do filme? Qual que é o nome do filme? Toy Story, moleque! Bom, depois dessa eu só posso falar obrigado, Lari, obrigado, Babi, obrigado, Marcudo, obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos, ao infinito e além. O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!